E no capítulo 3, no tópico 1, a gente vai falar da biografia de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O Novo Testamento, ele faz um apanhado geral da vida e obra de Jesus, bem como os primórdios lá da igreja que ele estabeleceu. Tudo o que sabemos sobre Jesus histórico é o que podemos extrair dos evangelhos. E que fique bem claro, é só o que podemos afirmar. Quanto ao Cristo, o Novo Testamento, e em especial os evangelhos, estão impregnados do seu amor, manifesto em atos e palavras que atraíram e transformaram vidas e continuam a fazê-lo nos dias de hoje. Afinal, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso está onde? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta a ter o bom perfume de Cristo, a imitar a Cristo e a ter o caráter de Cristo. E ele podia falar com autoridade, não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E hoje nós, enquanto cristãos, nós podemos falar, não vivo mais eu, não vive mais a Eliane aqui, mas vive Cristo. Nós podemos falar, você aí pode falar, professor, alunos, que não é você que está vivendo mais, mas sim Cristo vive em você. Então aumenta a nossa responsabilidade, porque é Cristo vivendo. Então as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso comportamento tem que trilhar a perfeição. Nós temos que buscar essa perfeição, precisamos buscar essa perfeição. Por quê? Porque é Jesus Cristo em mim, é Jesus Cristo vivendo aqui em mim. E é Ele que está me dizendo, ó, siga assim, e cabe em mim obedecê-lo, para que essas atitudes sejam perfeitas. E esses ensinamentos de Jesus expressam o quê? O seu caráter, e não há como segui-los sem nós termos a mente de Cristo. E muitos dizem que a ética de Jesus é perfeccionista demais. Ao usarem tal expressão, desejam na verdade afirmar, de forma educada, tal proceder como algo não realístico. Isso porque ele nos pede que amemos incondicionalmente, tal como ele nos amou. E Jesus não nos ofereceu uma lista de regras para evitar escolhas difíceis, mas apontou para a atitude com a qual nós devemos enfrentá-las. Nós podemos falar do que Jesus fez e do que Jesus disse, mas o que fez seus discípulos concluírem que ele era divino não foram seus atos e palavras, e sim quem Jesus provou ser. Prove ao mundo quem você é em Jesus. E no tópico 2, a igreja primitiva. Então lá em Atos, no capítulo 2, nós vamos ver que narra o início da igreja primitiva, que se inicia onde? No dia de Pentecostes. Desde então, a história da igreja tem se processado e agora está aonde? Nas nossas mãos. E antes de eu falar um pouquinho lá sobre Atos, eu quero contar uma experiência que eu tive em sala de aula na época de aluna ainda. Não que eu não continue sendo, né? Que a gente tem que continuar sendo aluna. Mas na época eu não lecionava ainda. E nós estávamos na sala de aula e o professor chegou e falou assim, abram a Bíblia em Atos 29. E pasmem vocês, né, que lá foram aquele folhar de folhas, né? Folhar de folhas é complicado. Que foi aquele barulhinho lá, todos procurando Atos 29. E um olha para o outro e olha para o outro, e por que na minha Bíblia não tem mesmo Atos 29? Aí você olha para o rostinho do professor pedindo socorro, né? O teu olhar pede socorro para o professor. E ele espera aquele tumulto, dá alguns minutinhos para as pessoas, né, ficarem com todas essas indagações. E daí ele nos fala assim, sabe por que na tua Bíblia não tem Atos 29 ainda? Daí você olha com uma interrogação ainda maior para o teu professor. Então, por quê? Porque nós estamos escrevendo Atos 29. A minha vida, a tua vida, as nossas vidas, nós estamos escrevendo Atos 29. Então, gente, todos nós, que é exemplo dos primeiros cristãos,
pregamos as boas novas e o que vem a serem essas boas novas, né? São os ensinamentos éticos de Jesus? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada nas palavras do seu amado discípulo João. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E isso está escrito lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 2. Então, gente, esse nosso escrever da nossa vida, lá desde Atos 29, e agora complementando com 1 João, tudo isso é um caminhar, né? É um saber que a nossa história está sendo escrita. E muitas vezes, quando, lá na igreja, você ouvindo o culto, quando o meu pastor fala que a nossa história, você não pode fazer parte apenas de uma história, mas você tem que fazer a história. Isso me vem de uma forma assim, de uma garra, de uma confiança, de uma força tão grande vinda do Senhor, usando o nosso pastor, para que realmente a gente não fique na mesmice, não fique naquela coisa de tudo, sempre a mesma coisa, ou esperando das pessoas, esperando que o outro faça por você, mas que você arregace as mangas e você vá atrás, você realmente possa fazer história. Faça história na tua igreja, faça história na tua família. Não é porque meu pai ou minha mãe não te deu condições, estude, faça uma faculdade, faça o teu melhor, como a gente falou nos capítulos anteriores, mas busque em você, tenha isso internalizado dentro de você, em você fazer a história. Né? Eu tenho muitos problemas que eu consigo assim, eu não consigo aceitar o não das pessoas. Eu tenho que vasculhar aqui, de um jeito do outro, de um jeito do outro, mas as coisas têm que acontecer. Né? Se não dá, vai dar. Se não dá, vai dar. Porque se conversa com um, converse com o outro, alguém Deus coloca para te ajudar, mas para que você construa uma história, para que você faça a diferença, para quando lembrarem de você na tua igreja, na tua família, vão lembrar como um grande exemplo do Senhor Jesus Cristo, como verdadeiramente alguém imitando o próprio Senhor Jesus. Então faça história, porque Jesus, o Senhor Jesus, te dá condições para isso. Então faça a diferença na tua igreja, faça a diferença aí com teus alunos, faça a diferença na tua família, decida crescer, decida ser alguém diferente. Muitas vezes nós culpamos a família, pai, mãe, marido, nós não podemos culpar ninguém pela falta de atitude nossa muitas vezes. Porque o Senhor Jesus nos deixou uma arma poderosa que é a oração. A oração move o braço do Senhor ao teu favor. A oração, o próprio Senhor Jesus diz que o coração do rei está nas mãos dele. O que é o coração de um marido, do pastor? Quando você coloca a situação em oração, Deus movimenta as situações ao teu favor, desde que seja para a glória dele. Sempre para a glória do Senhor Jesus. Nós movimentaremos situações e Ele nos fortalece, Ele nos dá sabedoria e discernimento de como orar e como fazer. Então, professor, faça história dentro da tua sala de aula. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, desse rebanho que o Senhor te dá para cuidar, que pastores têm confiado nas tuas mãos a alma desses alunos. Os pastores, quando eles deixam os alunos, os membros, irem para o Instituto Teológico Quadrangular, eles estão confiando na mão do professor, na mão do Instituto, essas almas aí. Então cuide delas, ame elas, ensine elas a andarem na palavra de Deus, para quando no término desses 3 anos o Instituto Teológico possa entregar para a igreja membros como alicerçados na palavra, firmes, maduros e constantes nos caminhos do Senhor. Então, como também nas palavras do apóstolo Pedro, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo está escrito em Atos, no capítulo 4, no versículo 12. Salvação em Cristo Jesus. E nós vamos refletir sobre as palavras contidas na leitura complementar da página 61, lá no último parágrafo, lá do teu livro que você está aí na tua mão. As pessoas que primeiro ouviram os discípulos de Jesus proclamando as boas novas, elas ficaram tão impressionadas com o que viram quanto o que ouviram. E elas viram pessoas cujas vidas tinham se transformado, homens e mulheres que eram absolutamente comuns em todos os sentidos,
exceto por parecerem ter encontrado o segredo da vida. E elas demonstravam uma tranquilidade, uma simplicidade e alegria que seus ouvintes nunca haviam visto antes. E ali estavam indivíduos que pareciam ter sucesso no empreendimento em que todos nós gostaríamos de ter sucesso. Aonde? Na nossa própria vida. E as pessoas ficavam perplexas diante desse modo de agir, pois aqueles cristãos, que a princípio não eram numerosos, nem ricos ou poderosos em meio a provações, encontraram uma paz interior que expressava numa alegria contagiante. E o amor de Deus, derramado sobre aquele grupo de cristãos, dissolveu todas as barreiras do medo, da culpa e do ego, trazendo uma nova concepção de vida que viria a refletir naquilo que o mundo conhece por amor cristão. Será que é dessa forma que nós temos vivido? Fica essa pergunta, né, para que a gente possa refletir juntos sobre o impacto que o estudo da história da igreja primitiva causa na vida de um verdadeiro cristão. E esse texto foi retirado do livro A Jovem Igreja em Ação, que está lá na página 62. Vamos lá para esse texto. Por que vê o cristianismo real, em ação pela primeira vez na história humana? Aqui estamos vendo a igreja no esplendor de sua mocidade, valorosa e íntegra. Um corpo de homens e mulheres comuns, unidos em comunhão inconquistável e jamais vista na terra. E é a igreja como deveria ser, igreja vigorosa e flexível, pois nesses dias ela ainda não havia se tornado gorda e sem fôlego. Por causa do quê? Da prosperidade, ou paralisada pelo excesso de organização. Aquelas pessoas, elas não praticavam atos de fé, elas criam. Elas não recitavam suas orações, elas oravam de verdade. E não faziam palestras sobre medicina psicossomática, mas simplesmente curavam os enfermos em nome de Jesus. Está na hora de nós, enquanto cristãos, pegarmos essas verdades que continuam sendo verdades e colocarmos elas em ação. Não termos medo de orar, não. Não termos medo de pegar o nosso aluno, ungir ele com óleo e determinar que os pecados estão sendo perdoados e ele é curado pela fé. Não ter medo e nem vergonha, porque é a palavra de Deus e Deus tem compromisso com a palavra dele. Pega o vidrinho de óleo, unja e determine a cura pela fé em nome de Jesus. Muitas vezes nós buscamos tanto, não estou dizendo para você não ir buscar nos médicos, mas em primeiro lugar tem o vidrinho do óleo ali e tem a ferramenta que o Senhor Jesus nos deixou, que é a oração da fé. Ela cura o enfermo e ela perdoa pecados. Então, gente, segundo esses padrões modernos, aqueles crentes poderiam passar por ingênuos, mas talvez por causa da sua simplicidade ou por causa de sua prontidão para crer, obedecer, dar, sofrer e, se necessário, morrer. O Espírito de Deus verificou que lhe era possível trabalhar neles e através deles. Então, mesmo nos tempos de modernidade que nós estamos vivendo, se deixe ser usado por Deus, se deixe ser usado como um instrumento abençoador na tua sala de aula, na tua igreja, na tua família. Impõe as mãos sobre o doente, impõe as mãos sobre aquele que está enfermo, ou está necessitado, ou está amargurado e determine a vitória. Determine, o Senhor nos chamou para isso. Antes de grandes feitos, o Senhor nos chamou exatamente para isso. Para que você vá lá e determine a bênção do Senhor Jesus sobre a vida do teu aluno, sobre a vida do teu familiar, e não importa o que seja, o Senhor continua sendo Senhor das nossas vidas. Ele continua sendo o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então,
Faça isso uma grande verdade nos dias de hoje. Parece que nós nos acostumamos. Ah, tá com dor de cabeça? Toma um remédio. Ah, tá com dor... Vai. Então, se acostume o primeiro recurso ser a oração. O primeiro recurso será a oração e a unção com óleo. Determine as coisas e você vai ver grandes coisas sendo feitas na tua vida e através da tua vida também. Essa igreja que nós temos sido, fica essa pergunta para que você pense. Essa é a igreja que nós temos sido? No capítulo 3 e no tópico 3, nós vamos ver um pouquinho sobre a mensagem de Hebreus. E é exemplo dos cristãos a quem o autor dirigiu a mensagem de Hebreus. O cristão hoje é provado na sua fé em Jesus. E como eles, têm a sua fé aumentada ao ouvir sobre homens fiéis e valorosos que venceram pela fé. E no estudo desse livro, o aluno tem a sua fé alicerçada naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É o único que pode perdoar pecados. Com isso, nós queremos falar que a fé, querido, ela não saiu de moda. A fé é o firme fundamento em você trazer as coisas que não existem, né? Então, quando você pensa em algo que não existe ainda, mas pela fé você já conquistou. Isso é fé. E a fé, ela continua em alta, ela tem que estar em alta na vida do cristão. Porque é pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós somos curados, é pela fé que nós recebemos as mais ricas bênçãos do Senhor. É pela fé. Então, gente, alicerce a tua fé no Senhor Jesus e faça dela esse firme fundamento em trazer à existência as coisas que ainda não existem. Faça disso regularmente todos os dias, conquiste isso, traga para a tua realidade isso, fale pela fé as coisas que você quer, fale que você quer fazer a faculdade, fale que você quer ter a casa, fale que você quer ter o melhor cristão, traga isso para a tua realidade, ter um melhor cristão não é ser o melhor cristão. Coloque isso diante do Senhor Jesus, visualize isso, professe isso com palavras, traga isso à real. Muitas vezes essas coisas assim que nós lemos lá da fé, parece assim que é uma coisa tão que ficou lá para os primeiros cristãos, quando na verdade não, é para nós nos dias de hoje. Nós temos fé. Às vezes essa é a grande diferença na nossa vida. Entre uma pessoa, por isso que você fala assim, ah, mas aquele irmão lá chegou hoje na igreja e já recebeu tantas bênçãos do Senhor, e eu aqui há tantos anos, conhecedora da palavra, conhecedor da palavra, e não consegui ainda alcançar. De repente, querido irmão, não é a fé que está faltando? Não é você colocar em prática essa fé, todo esse conhecimento que você já tem, mas você colocar em prática, trazendo a fé como? Trazendo, traga para a realidade as coisas que ainda não existem. Professe a fé, professe uma família salva em Cristo Jesus, professe a tua família servindo ao Senhor Jesus, creia nisso de todo o teu coração, professe com a tua boca e você verá as coisas grandes estarem sendo acontecidas ou acontecerem na tua vida. Por quê? Porque a fé é isso, é mover as coisas que não existem. Reflita sobre isso. E se necessário for, que tenha uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, mas conquiste as coisas que ainda não são, como se elas já estivessem ali, ao teu ver. Tem tantas coisas, tantos testemunhos para a gente falar sobre fé. Desde o meu primeiro carro, quando eu lavava a garagem, e eu agradecia a Deus pelo carro. E eu passava a mão no meu carro e dizia, Senhor, muito obrigada por este carro. E ele ainda não estava lá, mas eu já o visualizava. Eu não tinha condições financeiras nenhuma para ter, mas eu já ouvia ali pela fé, passava a mão nele, agradecia ao Senhor por ele ali. E não demorou muito para terem 2 carros na garagem. Então, gente, isso é fé. Isso é um simples exemplo, mas tem tantas coisas. A salvação da família, que é a principal de todas, é você ser o melhor cristão, você dar a tua melhor aula. Tudo isso primeiro nós conquistamos pela fé, gente, pela fé. E no tópico 4, nós vamos ver a dinâmica das epístolas. E essas epístolas surgiram como recurso de pastoreio e discipulado por parte dos apóstolos, em especial Pedro e Paulo. Para pastores e líderes
daqueles que haviam sido evangelizados e constituíam as novas igrejas da época. E muitas dessas igrejas haviam sido implantadas por eles, mas devido à obra missionária, eles não podiam permanecer nelas ali, né? Porém não as abandonavam. Eles pastoreavam elas por meio de cartas, que são as epístolas, até ter a certeza que podiam caminhar sozinhas. Como a palavra se renova dia após dia, o conteúdo dessas epístolas é atual e deve ser estudado, pois constitui verdadeiras diretrizes para pastores e líderes dessa geração.